Olá, eu sou Marcos Iatti, do Astrologia com Alma, e eu tô aqui para te falar sobre eclipses. Neste vídeo eu vou te explicar o que significam os eclipses em termos astronômicos, astrológicos, e também eu vou te dar 6 dicas para lidar com esse evento celeste e utilizar a energia do eclipse para impulsionar a sua vida. Depois da vinheta. Os eclipses desde sempre foram considerados presságios que assombravam o homem do passado. Quem matou os deuses? Era assim que eles se referiam. Essa exclamação representava mais audiência do que modernamente possuem Copa do Mundo, capítulo final de novela ou mesmo segundo turno de eleições. Até que finalmente a gente conseguiu prever a cíclica ocorrência dos eclipses. E a partir daí, os eventos meteorológicos, calendários agrícolas, mudanças políticas, elas passaram a constar no conjunto de fenômenos que acompanhavam um eclipse. Os eclipses são um fenômeno astronômico. Um astro deixa de ser visível durante um período de tempo por causa da presença de outro astro entre ele e o seu observador, ou ainda pela projeção de uma sombra em um corpo celeste que não possui luz própria. Em termos astrológicos, Sol e Lua são os principais corpos celestes eclipsados. No eclipse solar, a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, gerando uma sombra que se projeta sobre a superfície terrestre. Já no eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua e projeta a sombra gerada pelo Sol na superfície lunar. Os eclipses ocorrem sempre próximo aos nodos lunares, ou seja, aonde a órbita da Lua cruza com o movimento aparente do Sol, chamado de eclíptica. Os eclipses solares acontecem quando a passagem do Sol por um nodo coincide com a Lua nova. E os eclipses lunares acontecem quando a passagem da Lua pelo nodo coincide com a Lua cheia. O nodo norte é o lugar onde a Lua atravessa ao norte da eclíptica e o nodo sul é o lugar onde a Lua atravessa ao sul da eclíptica. É por esse motivo que os eclipses lunares e solares sempre acontecem em uma sucessão de 2 semanas, cada um em áreas opostas no mapa astral. Os eclipses sempre foram eventos de caráter coletivo para a astrologia. Porém, modernamente, a gente começou a considerar os eclipses também eventos de repercussão individual. Os eclipses, eles são grandes resets coletivos que permitem que a gente reprograme temas que devemos mudar. Os eclipses contam uma história maior do que a sua alternância semestral. São repetições de padrões que se projetam no tempo e no espaço. Esse segundo eclipse solar de 2022 é o eclipse número 55 da série Saros 124, que é uma série que descreve a periodicidade dos eclipses. Em grego, Saros significa repetição ou algo a ser repetido. Uma série Saros tem início, meio e fim. Ela começa e termina com eclipses parciais e sua origem se dá no Polo Norte ou no Polo Sul, sempre crescendo em direção ao polo oposto. Cada série Saros produz cerca de 70 a 72 eclipses e demora 1.280 anos para completar seu ciclo de existência. Uma série Saros vai produzir um eclipse a cada 18 anos, com cerca de 10 graus de diferença em cada passagem sua pelos signos do zodíaco. Ou seja, cada eclipse que vivenciamos pertence a uma série Saros diferentes. Por isso, os eclipses são melhor utilizados em mapas de entidades coletivas como países, nações ou empresas antigas, por exemplo. É preciso entender os eclipses como uma floresta onde cada Saros é uma árvore única e cada eclipse é considerado uma folha dessa árvore. Tentar entender um eclipse individualmente é como você pegar uma folha no chão e tentar construir toda a história
sem levar em conta a árvore que produziu aquela folha. Esse eclipse do dia 25/10 é da mesma série Saros que os eclipses de 1914, 1932, 1950, 1968, 1985 e 2004, só para a gente ficar no século XX. O próximo eclipse dessa família só vai acontecer em 2040. Então a gente já entendeu que as coisas se tocam no espaço, e agora a gente está descobrindo que elas também se tocam no tempo, e isso é uma novidade para muitos por aqui. Há relações entre esses anos. E encontrar essa relação entre o que aconteceu no ano de cada eclipse Saros é onde deveria estar a atenção do astrólogo. Ainda assim, esse eclipse ele vai se manifestar no seu mapa astral de forma individualizada e com certeza vai impactar você de alguma forma pelos próximos 6 meses. Individualmente, os eclipses são resets em alguma área da vida, como eu já falei. É o imponderável se manifestando na forma de reencontro com o passado no eclipse solar ou uma promessa de futuro no eclipse lunar. No dia 25 de outubro, às 7h48 da manhã, vai acontecer um mini blackout no céu. Teremos o eclipse solar parcial no grau 2 de Escorpião, que será visível na Europa, Sibéria, Oriente Médio, Ásia Ocidental e Nordeste da África. A fase máxima do eclipse vai ser registrada na Sibéria, na Rússia. Nenhuma surpresa, pois os conflitos com a Ucrânia iniciaram-se no prazo de influência do eclipse anterior, em novembro de 2021. Agora eu vou te dar 6 dicas para identificar esse evento no seu mapa astral. 1. Identifique a casa astrológica onde você possui o grau 2 de Escorpião. 2. Veja se há algum planeta em orbe de aspecto, sobretudo conjunção, com essa região do seu mapa astral. Isso vai te dar grandes pistas. 3. Não indico rituais, indico recolhimento. Desde assistir um filme, ler um livro ou até mesmo ir dormir. A vida não vai melhorar só porque você fez alguns pedidos e malabarismos e rituais numa noite de eclipse. Porque isso nos leva para o ponto 4. O que cria a nossa realidade é o alinhamento com a nossa alma. E isso exige trabalho duro e o integrar das próprias sombras. Exige compromisso com a evolução, exige uma vida de trabalho e transformação em prol da nossa reforma íntima. 5. Cuidado com a ambição e a inércia. É sedutora a ideia de que você pode usar portais para uma definitiva transformação na sua vida. Que você pode ter mais beleza, mais dinheiro, relacionamentos afetivos satisfatórios, sem que tenha que curar em si os padrões kármicos que manifestam isso na sua vida. 6. É possível cocriar a própria realidade, mas isso é feito 24 horas por dia e não em momentos específicos. Por fim, sobre os rituais, cada um faça o que quiser fazer, eu não sou juiz de ninguém, mas não recomendo rituais. Há um texto antigo que diz que quando alguns dos luminares estiver eclipsado, guarda-te de qualquer movimento aqui fora. Vocês me pediram orientação e aqui tá. Deixa sua curtida para continuar recebendo esse conteúdo. Vai lá no canal, se inscreve, comenta aqui o que você achou desse vídeo, qual outro tema você gostaria que eu abordasse. Muito obrigado, fiquem com Deus.